Bem-vindos ao canal. Esse vídeo tem como objetivo definir alguns parâmetros que vão ser usados para a precificação de projetos de engenharia. Meu nome é Valterson da Silva Santos, professor do Instituto Federal da Paraíba. Então, inicialmente a gente vai definir o que é preço. Em economia, contabilidade, finanças e negócios, preço é o valor monetário expresso numericamente associado a uma mercadoria, serviço ou patrimônio. Então, a gente vai estar falando de projeto. Então, projeto é um serviço ou uma mercadoria, dependendo do entendimento. Aqui eu vou recontar a história do parafuso. A gente já conhece aquela história do parafuso, que o técnico apertou o parafuso e cobrou R$ 1.000. Então, a história diz o seguinte. Um técnico foi chamado para consertar um computador de 12 milhões de dólares. Após uma análise breve, ajustou um pequeno parafuso, resolvendo. Ao cobrar $1.000, o presidente testou e pediu uma fatura detalhada. O técnico, em vez de apertar o parafuso $1, saber que o parafuso apertar, somente $9. Para que o verdadeiro valor está no conhecimento e não apenas na execução. Então essa é a que a gente já conhece. A história que a gente vai falar agora do serviço é essa, a história do parafuso adaptado. Ele vai mandar essa seguinte descrição: serviço técnico, diagnóstico e execução de serviço, R$ 270, já não é os $1.000. Custos adicionais, deslocamento, R$ 50. Emissão de ART, anotação de responsabilidade técnica, R$ 100. Impressão dos projetos, R$ 30. Então, aluguel de equipamentos, R$ 20. Parafusadeira, multímetro, R$ 30. Impostos sobre serviços, 50. Imposto de renda, R$ 300. Então, responsabilidade técnica e garantia inclui cobertura técnica e suporte durante o período de 12 meses após a conclusão, R$ 150. Total de serviço, R$ 1.000. Então, R$ 2.000 ele não ganhou R$ 1.000, ele ganhou R$ 270 e o resto foram taxas, custos e impostos. É importante que a gente se atente a realmente o que é cobrado não é o lucro, é o custo total. A gente tem que destrinchar isso em lucro e custo. O preço de venda vai ser composto por custos mais lucro mais impostos. Isso vai compor o preço final. É o valor final do orçamento. É com ele que o projetista irá propor o negócio à entidade contratante ou participar da licitação. Então, reforçando, o preço de venda é custo mais lucro mais impostos. No escritório de projetos, então, o que vão ser os custos, o que vão ser o lucro e os impostos. Custos vão ser importantes e necessários para que se obtenha um certo bem ou serviço. Então, por exemplo, para imprimir um projeto, eu preciso de uma impressora, eu preciso de folha ofício. Existem os custos diretos, custos indiretos e os custos acessórios. Custos diretos, por exemplo, ensaios para fazer o projeto, ensaio SPT, ensaio de latométrico, qualquer ensaio para fazer o projeto vão entrar como custo direto. Mão de obra, então, desenhista, operadores, motorista e equipamentos também vão ser entrados como custos diretos. Custos indiretos, softwares, então eu vou pagar o meu Excel e a mensalidade do Excel é R$ 60. Então, isso vai entrar como custo indireto do escritório. Administração local, mobilização e desmobilização de equipe, manutenção e taxas para funcionamento do escritório, por exemplo, água, luz, internet. Custos acessórios, administração central, que não está relacionada diretamente à produtividade do escritório, imprevistos e contingências e custo financeiro. Custo financeiro é aquele custo que, ao invés de estar investindo meu dinheiro, por exemplo, na poupança, eu estou investindo no meu escritório. Então, esse é o custo de oportunidade, o custo financeiro. O lucro pode ser conceituado do ponto de vista contábil e de forma bastante simplificada, como a diferença entre as receitas e as despesas. Os impostos, o ideal é consultar um contador, mas alguns impostos vão ser COFINS, Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social, o PIS, Programa de Integração Social, CPRB, Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Para os municípios, a gente tem o ISS, que é Imposto sobre Serviço, e pode ser que, dependendo da região, a gente tenha algum outro imposto adicional. Cuidado para a passagem do custo para o preço. Primeiro exemplo, projeto de barragem, custo em R$ 10.000, SPT, triaxiais, prospecção,
Lucratividade almejada, 20% do preço de venda. O contador verificou que os impostos na localidade são 30% do preço de venda. Então, cálculo do preço, a gente tem 20% de 10 mil, R$2.000, da lucratividade. 30% de 10 mil, R$3.000 de impostos. E o preço de venda, então, vai ser 10 mil mais 2 mil mais 3 mil, R$15.000. E aí eu vou garantir meus R$2.000 de lucro, pagar os 3 mil de impostos. Só que agora fazendo a conferência, dos 15 mil, lucro de 20% sobre os 15 mil, que geralmente a gente coloca o lucro sobre o preço de venda, já deu diferente do que eu queria, deu R$3.000. Os impostos, eu achei que seria 3 mil, vão ser 4.500, porque incide sobre o preço de venda e não sobre o preço do custo de serviço. O custo, então, vai ser igual 15 mil menos 3 mil menos 4.500, 7.500. A gente não vai conseguir pagar os fornecedores, que são SPT, Axiais, Prospecção. Então, o que aconteceu de errado foi exatamente o cálculo. O cálculo não deve ser feito assim. Como calcular, então, o preço de venda? Refazendo o cálculo, o projeto está alçado aqui em R$10.000, lucratividade almejada 20% do preço de venda. O contador verificou que os impostos na localidade são de 30%. O preço de venda, a gente vai fazer o seguinte: o preço de venda é igual ao custo mais lucro vezes o preço de venda mais impostos vezes o preço de venda. Se eu quero encontrar o preço de venda, eu vou usar essa equação: 1 menos lucro menos impostos vezes o preço de venda é igual ao custo. Eu isolo o preço de venda e encontro custo é igual, preço de venda é igual ao custo sobre 1 menos L menos I. Então, aqui no nosso caso, 1 menos 0,2 menos 0,3 vezes PV igual a 10 mil. PV vai ser igual a 10 mil sobre 0,5, R$20.000. Aqui era para ser 10 mil. R$20.000 deu bem diferente do que eu tinha calculado no caso anterior. E agora eu preciso conferir. Lucro de 20% sobre os 20 mil dá os R$4.000. Impostos 30% sobre os 20 mil, R$6.000. E sobra os R$10.000 para pagar os fornecedores. Então, o correto é fazer dessa forma. De maneira geral, vai ser calculado assim o preço de venda: custo dividido por 1 menos I%. PV é o preço de venda em reais, custo é o custo total, direto mais indireto, mais administração central, mais custo financeiro, mais imprevistos e contingências, e a somatória de todas as taxas incidentes sobre o preço de venda, impostos e lucratividade. Então, assim a gente vai conseguir calcular de forma correta nosso projeto. Como definimos o lucro? É uma disciplina complicada definir lucro, mas existem algumas recomendações. Pode ser por hora, então posso dar um preço por hora, ideal para projeto com escopo variável ou imprevisível. Calcula o valor da sua hora de trabalho com base na sua experiência e mercado local. Pode ser R$10, pode ser R$50, pode ser R$200. Depende do seu nível de formação, do seu conhecimento e de quantas pessoas fazem o que você faz. Os valores entre R$18 e R$200 são razoáveis, dependendo do mercado local e do serviço que você presta. Ou pode fazer o preço no projeto, definir um valor fixo para o projeto com base no metro quadrado. Por exemplo, faço um metro a R$25 metro quadrado. Multiplico 25 vezes o total de metros quadrados da minha obra e encontro o custo que eu vou cobrar ao cliente. Posso também basear no valor. Se o projeto traz um benefício significativo ao cliente, como o aumento da eficiência, por exemplo, você pode cobrar com base no valor agregado ao cliente, não apenas no tempo investido. Por exemplo, você vai fazer um projeto de um equipamento que vai duplicar a produção do cliente. Só você sabe fazer esse projeto, então você pode cobrar um pouco a mais por conta do valor agregado que seu projeto vai trazer. Pode ser também pacotes de serviço, por exemplo, pacotes com preços fixos para serviços recorrentes. Por exemplo, consultoria em projetos. Sempre que o cliente faz um projeto, ele manda para você conferir e você cobra ele, por exemplo, R$1.000 por mês para ter disponibilidade, está sempre dando uma olhadazinha nos projetos dele. Não vai ser
não existe uma regra, mas vai ser um acordo de disponibilidade. Algumas considerações: é importante conhecer a concorrência. Então, não conhecer saber quem é a concorrência, mas saber o que a concorrência entrega e quanto cobra. Por exemplo, você faz um projeto de fundações. O que o seu concorrente está entregando? Só o projeto mais orçamento, mais acompanhamento em obra? É importante saber o que está sendo entregue e por quanto ele está entregando. Conhecer o mercado também. O mercado está em alta, está em baixa, existe falta ou excesso de mão de obra no mercado. Aí a gente vai ajustando nosso preço a partir dessa excesso ou falta de mão de obra no mercado. Considerar também sua demanda ou preço de equilíbrio. É importante que a gente conheça o limite que a gente consegue cobrar para aumentar a lucratividade do nosso projeto. Por exemplo, não adianta eu vender 1000 projetos a R$1 se eu posso vender um projeto a R$1000. Então eu tenho que encontrar o preço de equilíbrio do meu projeto e o jeito é ir testando mesmo. Cobro, por exemplo, R$25 o metro quadrado. Consegui número de clientes suficiente para o meu mês ser bem cheio, então cobro R$30 o metro quadrado. Ainda consegui, quando eu aumento para 40, aí já começa a escassear os clientes, então o preço de equilíbrio vai estar ali entre 35 e 40. Qual a urgência do projeto? Uma coisa é o cliente pedir o projeto para 3 meses, outra coisa é o cliente pedir o projeto para 3 dias. Então a urgência também vai afetar o preço. O projeto mais urgente pode cobrar bem mais. A disponibilidade financeira do contratante. Então, uma coisa é a gente fazer um projeto para a Petrobras que tem um valor de mercado de 300 bilhões. Outra coisa é a gente fazer um projeto para uma associação que às vezes demora um mês para conseguir juntar R$1000. Então, eu não vou cobrar a mesma coisa para os dois, sabendo que a capacidade de pagamento dos dois é diferente. Qual o impacto social do projeto? Então, uma coisa é a gente está fazendo um projeto que não vai ter tanto impacto social, outra coisa é um projeto que tem um impacto grande. Por quê? O engenheiro que está fazendo o projeto de uma obra que tem impacto social, além de estar cumprindo a função social, ele está aparecendo também. Por exemplo, a obra foi do engenheiro fulano, então a gente já vai ter quase um marketing de graça. E a gente pode baixar um pouquinho o preço para conseguir ganhar esse projeto e ter uma certa visibilidade depois de entregá-lo. Qual o seu grau de especialização? Então, quantas pessoas fazem o que você faz? Se você tem um doutorado, então sua hora vai ser 200, R$500 talvez. Você tem um mestrado um pouquinho menos, a graduação talvez um pouco menos, mas se você tem a graduação e só você sabe fazer aquele tipo de projeto, pode cobrar R$1000 a hora. Se tiver quem pague, realmente é projeto específico. Se todo mundo sabe fazer aquele projeto que você sabe fazer, talvez você não consiga cobrar muito caro, porque outra pessoa vai dar um preço mais baixo. E qual a responsabilidade a ser assumida, por exemplo? Qual o risco que a gente está assumindo? Quanto maior o risco, mais caro o projeto também. Não só complexidade, mas risco. E com isso fechamos, é um material bem rápido de precificação de projetos. O ideal é sempre a gente ter uma metodologia para não ter sempre estar mudando, para um cliente cobrar uma coisa, para outro cliente cobrar outra coisa. Então sempre ter uma metodologia para ter uma certa previsibilidade no que a gente vai cobrar. Claro que isso é uma coisa que está sempre se ajustando, se a gente perceber que não está dando certo, muda a metodologia de cobrar o cliente, que o importante é que a gente não trabalhe muito ganhando pouco, podendo ganhar mais. Então, o importante é que cobre um valor justo para o cliente, que não seja nem muito nem pouco. É um pouco complicado, mas isso a gente consegue com um pouquinho de prática. Obrigado a todos e até a próxima.